Olá, eu sou o seu professor Mardoc de Humanidades e vou logo informando a todos vocês que estou aqui num ambiente controlado exatamente para tratar sobre um assunto muito importante para o país. Eu falo do 7 de setembro de 1822. Aqui ao lado você percebe uma cena espetacular, uma cena retratada pelo artista Pedro Américo, produzido em 1888, um momento ímpar para a história, onde ele visava valorizar a independência do país. Essa data nacionalmente representada pela separação entre metrópole e colônia. Porém, eu viro a página aqui precisamente para avisar a todos vocês que a nossa independência não pode ser tratada apenas com essa áurea romântica, não, de modo algum. Ela se insere dentro de um contexto muito maior. Ou seja, a partir da segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX, nós precisamos entender que o antigo regime, o que os franceses e grandes teóricos assinalavam como o Ancien Régime, era um momento da história que passava por grande desgaste. Para isso, nós temos fatos que vão pressionando e que vão gerando todo esse desgaste. Eu me refiro ao acontecimento que marca a Inglaterra, a Revolução Industrial. Nesse contexto, com um boom das máquinas, esse país, essa grande metrópole, vai passar a pressionar o mundo que era escravagista para a criação de um mercado livre, mão de obra livre, para que possa passar por um outro processo de escravização, agora com um assalariamento. Viramos essa página e chegamos até a América, norte dos Estados Unidos, as 13 colônias. A independência desse país acaba gerando um exemplo para o mundo colonial. Exemplo de que, com uma ideia fervente na cabeça, já percebeu que ideia é essa? Eu me refiro ao iluminismo. Com essa ideia de independência e autonomia na cabeça, eles passam a representar, influenciando todo o mundo colonial. Viramos essa página. Vamos voltar agora para a Europa. Chegando em Paris, chegando na França. E lá teremos uma revolução que vai marcar mais uma vez a história da humanidade. Eu me refiro à Revolução Francesa. Esta revolução, ela vai produzir a queda dos símbolos da antiguidade, os símbolos absolutistas. Isso, eu falo do absolutismo de direito divino. Essas ideias que borbulham na Europa e acabam contaminando vários países, atravessam o Atlântico e passam também a influenciar a América, onde vamos ter ali, por acaso, vários fatos que, com todos esses artefatos e grandes acontecimentos recorrentes na Europa, como os que já falei agora há pouco, a independência, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, teremos aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana. Todos esses fatos contaminados e influenciados pelas ideias burguesas, as luzes, a valorização da razão, a capacidade que cada sociedade, cada segmento da sociedade terá em conduzir a luta para a emancipação de sua casa, de sua família e de seu país. No caso do Brasil, especificamente, nós não podemos tratar a independência apenas no 7 de setembro de 22. Para dizer a verdade, vocês sabiam que no ano da independência comemorava-se a partir do aniversário de D. Pedro I? Ou seja, os primeiros aniversários da nossa independência eram comemorados em 12 de outubro. A data, 7 de setembro, faz parte de uma manifestação maior, tentando se desligar da valorização de um indivíduo para agora a valorização de uma pátria, de uma nação. Pois bem, a independência começa desde quando a família real portuguesa sai do Porto de Lisboa, influenciada pelas pressões francesas da era napoleônica. Sendo assessorados por uma esquadra, por uma força marítima inglesa, atravessamos o Atlântico e vamos para o Brasil. Chegamos inicialmente na Bahia e lá viajamos para a capital do país na época, a capital da colônia na época, precisamente o Rio de Janeiro. Desde lá, com a chegada de Dom João e sua pequena comitiva de aproximadamente 15 mil famílias, 15 mil pessoas, nós encontramos uma grande transformação que vai sacudir a colônia. Na ocasião, só para que vocês possam ter uma ideia,
A população carioca girava em torno de 50 mil habitantes. Vejam vocês. A comitiva de Dom João VI chega com 15 mil. Uma revolução para a época. Só que a colônia não tinha a menor condição de receber essas famílias. De 1808 a 1821, nós temos a chegada da imprensa, jardim botânico, nós temos a transformação com as escolas, para que finalmente possam recepcionar toda essa pequena comitiva. Porém, as transformações materiais acabam produzindo uma transformação nas ideias. De 1808 a 20, nós temos uma família da Europa que se adequa aos trópicos. Ocorreu a ruptura entre metrópole e colônia. Não existe mais a distância. A administração agora se estabeleceu na colônia. E pouco a pouco, a sociedade, a raia miúda, a elite, acaba acreditando na possibilidade de estabelecer um governo nos moldes europeus para a América. De 1808 a 7 de setembro de 1822, nós temos um salto de grandes mudanças. Napoleão cai em 1814 para 15, é formado o Congresso de Viena. A corte portuguesa, para se livrar da influência inglesa, pressiona Dom João para voltar para a Europa, para Portugal. Dom João espertamente chama seu filho: "Ô filhinho, Pedrinho, ficas cá, para que possamos então ficar entre Lisboa e o Brasil, juntos, unidos. Ficas aqui então que eu resolvo as questões da Europa." Impossível, as pressões são enormes. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. A corte portuguesa deseja a volta de Dom Pedro I, mas com a capacidade de José Bonifácio de se articular perante Dom Pedro I, juntos, José Bonifácio, representando a sociedade maçônica, consegue convencer Dom Pedro para que ele possa, então, numa das suas viagens até Santos, São Paulo, numa reunião articulada às margens do Ipiranga, ele recebe a carta que passou pelas mãos de sua esposa e de José Bonifácio. Inclusive, sua esposa, Dona Leopoldina, escreve um anexo afirmando: "Meu marido, é chegada a hora de colher o fruto, caso contrário ele apodrecerá." Uma linguagem, uma mensagem subliminar para que o imperador então possa finalmente decretar a independência do Brasil. Pois bem, estamos aqui no 7 de setembro de 1822 para lembrar que essa história não pode estar apenas nos livros didáticos. Ela precisa estar no coração e nas mentes de cada um dos brasileiros. Que nesse momento crítico que o planeta passa, precisamos estar juntos, de mãos dadas, para proclamar a nossa independência. Juntos, como uma pátria, como uma nação. Feliz 7 de setembro de 1822.